O meu nome é André Costa Oliveira. O narcisismo, nós sabemos todos que se trata de uma característica de personalidade marcada pelo desejo de atenção e admiração de maneira excessiva e ininterrupta, podendo se manifestar de formas diferentes ao longo da vida. E é exatamente a partir desse ponto que conversaremos hoje. Um ser humano narcisista, seja ele homem ou mulher, um dia envelhece. Todo mundo envelhece. Mas de que maneira isso se processa na cabeça de um narcisista? Quando se trata do envelhecimento, o narcisista enfrenta um dilema complicado, pois o envelhecimento está intrinsecamente ligado à perda de atributos que durante a vida toda alimentaram seu ego, tais como a juventude, a sagacidade intelectual, a aparência física, a vitalidade e a sexualidade. E por isso mesmo, para o narcisista, já que edificou a sua identidade em torno dessas qualidades especialmente, o processo de envelhecimento pode desencadear uma série de reações emocionais e comportamentais bem complexas e que devem ser observadas. Inicialmente, um narcisista clássico até renega e faz chacota da velhice, como se por um milagre isso nunca iria bater ou irá bater em sua porta. Só que uma hora o organismo e a mente desse narcisista de alguma forma passam a reclamar da sua vida louca, como um sinal de alerta e não mais fazendo tudo aquilo que faziam antes. Certo é que o envelhecimento traz consigo inevitáveis mudanças físicas, desde rugas, cabelos grisalhos ou a falta de cabelos, flacidez por todo o corpo, diminuição de todo tipo de energia, que muitas vezes desafiam a imagem idealizada que o narcisista tem de si mesmo. Em uma sociedade que valoriza excessivamente a juventude e a aparência, é comum que o narcisista sinta-se desvalorizado à medida em que sua atratividade física diminui, o que pode gerar sentimento de ansiedade, insegurança, medo enorme da irrelevância e, obviamente, depressão. E o corpo, o que antes servia como um meio de afirmação e de conquista de atenção, começa a mostrar fragilidade, como já dissemos há instantes. E essa transformação pode fazer, e isso é bem normal, aliás, com que o narcisista reaja com resistência desesperadora, negando os sinais de envelhecimento já notórios ou buscando alternativas para manter a jovialidade e, consequentemente, o status a qualquer custo, já que se alimenta disso. E aí vem as intervenções estéticas, as próteses, as práticas de estilo de vida mais cuidadosas em alguns casos, a aquisição de bens de consumo, digamos, mais jovens para que eles se sintam também mais jovens, tipo uma motocicleta, um carro esportivo conversível, o início da prática de algum esporte radical e por aí vai. E a gente, quando observa isso tudo, tende muitas vezes a achar até ridículo, cafona. E eu mesmo reconheço que já vi muita gente aderindo a modismos inacreditáveis na vã tentativa de segurar o tempo e a idade que avança e a saúde que deteriora-se. Eu sei que em muitos casos é até difícil, mas tentem não julgar precipitadamente, gente. Em hipótese alguma, façam isso. A ideia de perder o controle sobre a própria imagem é uma coisa muito séria e pode ser vista como uma ameaça à sua identidade e até mesmo à vida de uma pessoa. E o envelhecimento vem para todos, narcisistas ou não narcisistas. Não se trata de um castigo ou de uma penitência. O que vai lhe definir é a maneira com a qual você lidará com esse fenômeno quando ele chegar, se ele já não chegou ainda. Observe, inclusive, que um narcisista normalmente encontra mais dificuldades em manter relações saudáveis à medida em que envelhece. E por que isso acontece? Nós já não sabemos que as relações que se baseiam em narcisismo são majoritariamente superficiais e centradas em uma dinâmica de poder na qual o narcisista se vê como centro das atenções e os outros como extensões de si mesmo? A resposta, então, é exatamente essa.
À medida que envelhece, o narcisista sente que os outros se afastam ou que perdem a capacidade de admirá-lo incondicionalmente, o que pode acarretar isolamento e desgaste de relações com outras pessoas, inclusive pessoas outrora muito próximas. E esse distanciamento é doloroso, massacrante, pois o narcisista, como eu já disse, é dependente da validação constante para manter a sua autoestima. Com o tempo, gente, a incapacidade de cultivar relações genuínas gera inevitavelmente solidão e até desespero, pois o narcisista principalmente nota que enquanto a admiração dos outros era antes uma constante, tal como um combustível que jamais se esgotava, agora ela se torna cada vez mais rara. E a consequência disso qual seria? Crise existencial pelo enfrentamento do tempo, onde o narcisista questiona suas realizações e busca maneiras de garantir que o seu nome e a sua imagem continuem sendo relevantes, mesmo após a sua morte, inclusive. E alguns se tornam tão obcecados por legados e por reconhecimento duradouro, que até mesmo buscam a validação junto a gerações mais jovens, muitas vezes gente que ainda nem nasceu, para garantir que a sua imagem não se desvanecerá no tempo e no espaço, acreditem. Além da perda física, o envelhecimento também coloca o narcisista diante da transitoriedade de sua vida. Preste atenção a esse detalhe. Todo narcisista, por sua própria natureza, tende a se focar no presente e na busca incessante de satisfação imediata. No entanto, o envelhecimento exige uma reflexão compulsória sobre o passado e a aceitação da finitude, algo que pode ser particularmente desconfortável para alguém que busca um legado de durabilidade e poder. O narcisista pode ter dificuldades em aceitar que seu impacto, por mais grandioso que tenha sido ao mundo, ainda que frequentemente apenas dentro da cabeça dele mesmo, se torna limitado pelo tempo e pela morte. Inclusive, não só limitado, mas pior até do que isso, dependente cada dia mais de outras pessoas. E agora, as minhas últimas considerações sobre o assunto. O processo de envelhecimento é um campo de batalha emocional violentíssimo a um narcisista, que se vê desafiado pelo próprio ego, ou seja, pela perda de controle sobre a sua aparência, a sua identidade, a sua cultura e a sua relevância na sociedade. Quem é esse tal de tempo que se atreve a me desafiar? Pergunta-se frequentemente o narcisista. Entretanto, há uma reflexão que eu pessoalmente acho positiva, mas não sei se vocês vão concordar comigo. O narcisista, diante do envelhecimento imparável, tal como uma locomotiva em alta velocidade, sem freio, desafiado a confrontar o próprio ego, não se tornaria ele um ser humano mais aberto a aceitar a vida como algo finito? Para o narcisista, envelhecer, muito embora seja uma experiência angustiante, também pode ser uma oportunidade para uma reflexão profunda sobre o verdadeiro sentido da vida, a autenticidade e o valor das relações que são genuínas. Aceitar o envelhecimento não significa perda de valor, mas aprender a se valorizar por quem se é e não apenas por aquilo que é externamente admirado por outras pessoas. Eu recomendo ao narcisista que procure ajuda no enfrentamento aos dissabores da idade. Aliás, eu recomendo a todo mundo que procure ajuda no processo de envelhecimento, que é particular e que é muito peculiar a cada pessoa. O crepúsculo da sua vida pode ser tranquilo, pode ser sereno e pode ser suave, se assim você desejar.